Então, só começando com a minha audiodescrição, para quem está online, eu sou oriental, chinês, estou usando um óculos, uma camisa, totalmente uniformizado, uma jaquetinha Faria Limer. E a gente vai começar contando um pouquinho da apresentação. Mas para a apresentação em si, só me apresentar como função, eu tenho a honra de ser responsável por todas as nossas parcerias de sports marketing na região. Então, a Fórmula 1, Premier League, a gente tem também o CLGP, parceria com Golden State Warriors. Então, gosto muito do meu trabalho e vou contar um pouquinho mais para vocês sobre a nossa parceria. Para contar, vou começar com um vídeo, né? Para a gente subir o som. Bora lá? We convinced Oracle to come in as a partner, and as soon as we put the logo on the car, we started winning. We run billions of simulations, which help us pinpoint exactly where our maximum point score is. And Oracle have allowed us to do 25% more simulations than we were able to run previously. That's invaluable. To be honest, I think it's more like Christian said, you know, the bigger the logo becomes on the side of the car, the faster we go. Bom, para começar com o vídeo, então, nosso orgulho aí de 4 temporadas seguidas, um domínio. Quem gosta de Fórmula 1 aqui? Metade, mais ou menos, acho que mais da metade, a galera que tá super fã. E daí, por que a gente está falando disso? Eu queria primeiro agradecer a Sensidia por dar esse espaço na nossa parceria. E todas as parcerias de tecnologia que a gente faz com esportes, a gente não quer só o adesivo, a gente não quer só o logo. A gente faz questão que tenham projetos reais de tecnologia junto com essa parceria. E daí o Christian Horner diz que nenhuma outra empresa chegou perto de prover essa parceria estratégica que a gente oferece para eles. E eu vou começar a explicar o porquê disso. Detalhe, depois que vocês avaliarem lá no aplicativo, a gente tem no final um quiz, que vocês podem ganhar uma mochila, um boné ou um cordão de crachá, tá bom? Então presta atenção, tem detalhes aí que a gente vai perguntar no final. Então vamos lá. Por que nenhuma outra empresa chegou perto e por que a gente entrega um diferencial para eles? Eu gosto de começar comentando do calendário da Fórmula 1. Então, para quem é fã, ao longo dos anos o calendário foi se estendendo, né? Antes tinham menos corridas, na época do Senna. Hoje em dia a gente tem 24 corridas, sendo que 6 delas são numa dinâmica de sprint, ou seja, tem uma corrida mais curta no sábado também. E o mais interessante de quando eu comecei a trabalhar na parceria foi que eu não tinha dimensão do quanto, além do entretenimento, eles são uma empresa qualquer. Eles têm um departamento financeiro, de marketing, jurídico, RH, todos os 2.000 funcionários aproximadamente que eles têm lá no Reino Unido, em Milton Keynes. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso diferencial foi justamente conseguir entregar para eles todas as soluções tecnológicas de fim a fim, que a gente chama. Então, esse é um diferencial e o outro pela nossa consistência de mercado, pioneiria. Então, se tem um slide para você tirar foto e chegar no final de semana com a sua tia, com a sua avó, com a sua mãe, com seus sobrinhos para falar, putz, o que tem de tecnologia por trás da Red Bull Racing? E óbvio, isso é só o que a gente pode compartilhar. Tem alguns detalhes que a gente nem tem tanta profundidade por vantagem competitiva, mas eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. Sendo que os 3 primeiros afetam diretamente no fim de semana de corrida e os 3 de baixo são satélites, mas também fazem parte da estratégia da Red Bull Racing, seja como marca, seja como escuderia. Tá? Vamos lá então. Primeiro, e desculpa que os slides estão em inglês, porque eles são quentíssimos. A gente teve algumas atualizações na terça-feira, falei com o pessoal da Sensidia, e tem o Silvio Meira, de tecnologia, vocês devem conhecer, eu vi uma apresentação dele uma vez e falou, se está em inglês é verdade. Então, aproveitando que a gente tem essa nossa cultura, então a gente já deixou tudo em inglês mesmo. O primeiro caso é muito simples. É muito simples mesmo, mas é só para trazer a importância e a dimensão. Nesse contexto de empresa, o quanto é importante a gente padronizar processos, padronizar sistemas, padronizar a operação como um todo. Então, o primeiro caso tem a ver com como que a fábrica, ou o centro de comando deles, se conecta com o circuito. E aqui, basicamente, o que a gente fez foi unificar todos os sistemas dele em máquinas de High Performance Computing.
Então, toda a parte de containerização, de virtualização, de sistema operacional, a gente centralizou e consolidou tudo para não ter sistemas diferentes, seja sistemas operacionais, seja sistemas de processos. Tudo isso está consolidado. Então, isso ajudou muito eles a escalarem tanto em rede de conectividade, com a conexão com a própria nuvem, que eu vou contar no próximo caso. Tem alguns dos hardwares dele ou sistemas que rodam em bare metal, para quem é mais técnico conhece um pouco mais da performance disso, em termos de eletricidade, eficiência, e daí fazer com que todos os parceiros que eles têm, seja de tecnologia ou de outras soluções, também se conectem nos mesmos sistemas. E eu gosto de começar nesse porque é o básico, é arrumar a casa. A apresentação anterior de saúde comentou um pouco de estruturação de dados, e isso é algo que é muito presente para eles também. Então, com isso, eles conseguiram reduzir espaços internos usando a nuvem em 70% do data center que eles tinham no local, aumentar a performance dos sistemas deles em termos de utilização. Eles usam chips até simples de A2, de ARM A2, aumentaram as simulações de Monte Carlo, que é o próximo caso que eu vou explicar, e tudo isso consolidado em Oracle Linux e na nossa nuvem. Então, putz, qual o sistema operacional que roda, que o Christian Horner vê lá na tela? Oracle Linux. Então, é simples, mas é bem legal, porque é a base, o alicerce deles. Beleza? Segundo caso, esse é o que eu mais gosto, é o que a gente tem umas fofoquinhas internas para contar. Então, vou trazer um pouquinho desse caso para vocês. Como que eles fazem a estratégia de corrida? A Red Bull Racing, tá? As outras escuderias eu não tenho essa informação. Eles usam um método estatístico chamado Monte Carlo. Para quem estudou engenharia ou para quem, enfim, trabalha com IA, faz machine learning, é um método estatístico comum. Nasceu nos cassinos de Monte Carlo para determinar numa roleta qual a probabilidade da bolinha cair na casa preta, na vermelha, dependendo da força, dependendo do número, das quantidades anteriores de jogadas de quem está lançando a bolinha. Então, basicamente, eles fazem isso na nossa nuvem. Eu gosto de comparar, e o slide deu uma alterada aqui, mas eu gosto de comparar com o Doutor Estranho, para quem gosta do universo Marvel. É como se o Doutor Estranho estivesse simulando as 14 bilhões de combinações para encontrar só uma forma de vencer o Thanos. E nesse ano, o nosso Thanos é o Zac Brown, da McLaren, certo? Bom, como funciona então? Antes deles se unirem com a gente, eles só faziam essas simulações lá na fábrica e traziam as análises para o final de semana de corrida para treinar no FP1, no FP2, no Qualify. O que eles começaram a fazer? Em tempo real na nossa nuvem, fazer essas simulações em tempo real. Então, antes eles usavam as próprias práticas para treinar, e agora eles usam no próprio Qualify, em tempo real, essas estratégias em real time, para justamente alimentar os engenheiros e a Hannah Schmidt como estrategista para a tomada de decisões. Então, basicamente, eles aumentaram 35% de simulações, eles fazem 150 bilhões de simulações por ano. Então, falei 14 bilhões do Doutor Estranho, eles fazem mais que 10 vezes disso. Ajudou até no cost cap deles, porque na Fórmula 1 vocês sabem que é muito importante, a Red Bull Racing já chegou a ter análises em relação a isso, então eles gastam menos de 150 pounds para fazer a simulação no final de semana. E com agilidade, com flexibilidade de recursos, por exemplo, em 2023, que esse GP de Monza foi cancelado, obviamente eles não precisaram subir todo o sistema. Bom, alguns dados legais aqui para a gente refletir. Então, os causos, as fofoquinhas que a gente tem. A primeira vez que a gente fez essa análise com eles foi em 2021, no GP da Rússia, que está fora do calendário por motivos geopolíticos. E no caso, nessa corrida, foi a corrida que o então Norris ia ser a primeira vitória dele, que só veio em Miami recentemente. Ele estava em primeiro e o Max vinha de uma corrida de recuperação, ou seja, no classificatório do sábado, ele danificou o carro e ele largou na 20ª posição. Ali pela 10ª volta ele já estava em 13º, fazendo uma baita corrida de recuperação, e lá pela volta 47 ele estava em 7º. Quando começou a garoar. O que aconteceu? A Oracle Cloud, a Oracle com eles, começou a fazer as simulações das variáveis de chuva, degradação de pneu,
pit stop, baseado nos anos anteriores e de velocidade. E com isso, a Hannah tomou a decisão de chamar ele para o box, sendo que os concorrentes não estavam entrando para o box. Então, ele entrou para o box, voltou em nono, ele, contra a vontade dele, ele não queria entrar no box, aquelas famosas discussões dele com o Gianpiero Lambiase, e daí voltou pistola. Só que, coincidentemente, 2 voltas depois, a chuva começou a apertar e os adversários começaram a parar. E quem não parou, como o Norris, por exemplo, começou a escorregar, parecia criança na pista. E daí o resultado foi, o Hamilton também tomou essa estratégia e terminou em primeiro, o Max terminou em segundo. Isso foi fundamental para chegar no fim do ano de 2021, na temporada mais disputada dos últimos tempos, com a mesma pontuação. Isso acontece todo final de semana. E todo final de semana, para vocês terem uma ideia, a gente sobe mais ou menos 500 máquinas virtuais com essas simulações. Então, é basicamente esse algoritmo de Monte Carlo que sobe num container para fazer essas análises. E o que é mais legal, que deu tão certo essa análise e essa estratégia com eles, que em 2022 eles começaram a fazer o que eles chamam de Massive Monte Carlo, que é não só pegar os dados da Red Bull Racing histórico, mas também pegar os dados que a FIA disponibiliza de todas as escuderias. Óbvio, não tem tantos detalhes como os nossos, que a gente tem 150 sensores em cada um dos carros, gerando mais ou menos 2 TB de dado por final de semana, mas dá para fazer análise. E com isso montar perfis. Qual é o perfil do Zac Brown? O que ele faria nesse momento? Qual o perfil do Toto Wolff? Pelo histórico do Piastri, será que agora ele está degradando mais o pneu ou menos? Será que ele gosta mais de fazer um undercut ou um overcut? Então, todas essas informações são analisadas e são simuladas para fornecer para a Hannah o que ela diz aqui, que desde 2021 ela toma essa decisão estratégica em tempo real na Oracle Cloud. Beleza? Segundo caso. Terceiro... separei esse slide aqui que acho que vocês devem gostar um pouquinho, da nossa arquitetura. Então, basicamente, aqui a gente traz todos os dados que a gente tem no final de semana de corrida, telemetria do carro, volta, GPS, mais os dados externos, por exemplo, de forecast de temperatura e de chuva. Sobe isso via uma VPN, Fast Connect, que a gente tem para cada um dos circuitos, com um gateway. O Load Balancer distribui isso no nosso OKE, que a gente chama, o Container Engine de Kubernetes. Sobe a VM junto com auto-scaling, dependendo da simulação, e começa a distribuir basicamente os dados de streaming que vão rolando e todas essas análises do modelo de estratégia para disponibilizar aqui no web app da Hannah Schmitz e do Christian Horner todas as decisões possíveis estratégicas que eles visualizam aqui. Então, cada um deles, o Race Engineer, o Gianpiero Lambiase do Max, do Yuki, a galera que analisa pneus e quem seja que for, Christian Horner, todo o time. Beleza? Bom, terceiro caso, esse é um dos que saiu do forno agora, que é basicamente GenAI. A gente criou para eles uma LLM com os agentes para fazer análise de penalidades. Então, depois de cada corrida ou de cada sessão, as equipes têm 30 minutos para subir suas reclamações ou defesas. E a gente criou para eles, baseado em toda a regulamentação da FIA, em todo o histórico de corrida e decisões que foram tomadas, essa LLM que a gente está treinando e colocando agentes para construir essa argumentação para eles. Legal, né? Então, guardadas as devidas proporções, e eu digo que é muito melhor porque são dados privados, seguros e estratégicos, seria um ChatGPT da própria Oracle Red Bull Racing, que eles já usam em todo final de semana de corrida. Show? Então, o terceiro caso, essa, como eu comentei, dividindo em duas partes, essa é a primeira parte que a gente está falando da corrida em si. E agora, os outros 3 casos que auxiliam a corrida de maneira indireta e que são bem legais também. Então, o quarto caso, que inclusive acho que alguns de vocês tiveram a chance de participar, é o próprio simulador. Então, a gente tem um simulador de corrida que ele começou, eu estava falando com o Will, para desenvolver e selecionar talentos. Esse projeto começou para recrutamento
do time de esportes. Então, para quem gosta de jogar o jogo de Fórmula 1 e joga online, eles começaram puxando dados online para fazer o recrutamento para o time deles de esportes. E daí, basicamente, o que a gente faz com eles? A gente acessa esses dados de cada um dos pilotos, em qualquer lugar do mundo. A gente ajuda os pilotos, daí os que já são do time, a melhorar a performance deles. Então, a gente traz insights para os pilotos de como cada um está indo em termos de performance, de aceleração, frenagem, curva, setup de carro. E fornece essa telemetria para eles. Então, uma coisa legal aqui também, para vocês terem uma ideia, na corrida, a gente com 150 sensores estimado, a gente tem 150 mil data points para aqueles 2 terabytes de dados que eu comentei. No eSports, como a gente tem muitos elementos gráficos e modos de jogo diferentes, a gente gera 240 mil data points. Bizarro, né? Então, tudo isso é analisado em tempo real e fez com que, não sei se vocês sabem, mas a gente também é campeão mundial no eSports. Então, o time da Oracle Red Bull Racing em eSports foi campeão em 2024 e já teve esse ano também, a gente foi campeão mundial. Esse é o campeão Jarno Opmeer. Coincidentemente, ele é holandês também, mas não sei quem mais é holandês que é bom pra caramba. Mas o que é legal desse caso, além da parte de esportes? Então, aqui está um pouco da arquitetura, a ingestão. Então, o jogo é desenvolvido em Java, que coincidentemente também é nossa. Então, uma linguagem proprietária nossa, open source. E daí isso sobe via streaming, com o modelo Kafka, para as nossas máquinas virtuais. Isso cai no nosso banco de dados autônomo, que daí gera a parte de Apex, que traz os insights em forma de aplicação, cai no Analytics para visualização, que não é exatamente a mesma tela que vocês viram lá, mas a aplicação e a prática é a mesma, eles têm muitos mais detalhes a serem analisados. E também a gente tem um Ask Max, que a gente diz, que a gente criou um chatbot com GenAI, que a gente pergunta para o Max o que ele faria naquela situação. Então, é algo mais lúdico, obviamente, mas é baseado e treinado com a personalidade do Max Verstappen. Tá? E daí isso são todos os stakeholders que acessam esses dados. Isso começou a ser tão real que começou a ser levado para a corrida. E por isso que eu digo que ele é acessório, mas também impacta na corrida. O que acontece? A Fórmula 1 é um esporte muito caro e, além disso, eles não se podem dar o luxo de treinar. Então, se o Yuki quiser, numa terça-feira à tarde, estar de bobeira, pôr o carro na pista, obviamente ele não vai conseguir. Então, o simulador é a única alternativa deles de melhorar a performance sem ser nas práticas. O Max é muito conhecido por isso, inclusive nas férias, o hobby dele é jogar simulador, né? Alguns outros pilotos não são tão conhecidos por isso, ou não gostam tanto, mas começou a ser tão real, que daí eu tenho... mais um slide tem um vídeo, mas esse é basicamente o dashboard que eu comentei, que vocês viram aqui. Não tem muito segredo, é um PDCA da vida, o piloto vai lá, dirige, a gente analisa, dá os insights para eles dirigem de novo, então não tem muito segredo nisso, mas não todo final de semana, mas em alguns finais de semana a gente publica essas interações, seja do Max com os pilotos de esportes ou com o próprio engenheiro dele, analisando cada circuito. Esse exemplo é de Suzuka. It's the fastest way around this game. So just lock a front. Doesn't No, matter. no, you don't lock. It's just. Well, you do lock. That's the mess of it. I've got the data for that. You do lock. Hey, it's Max. Come race with me and GP in Suzuka. What's with the square brake trace? It's the fastest way around this game. Is that right? Yeah. Então eles vão analisando cada uma das curvas, o que ele deveria fazer diferente. Esse ele falou, puta, freou tarde demais. On the outside there. Just over 4G in the assist. Análise da gravidade. First lap, but Should I try that in real life as well? have the full lift for Degner 1. And the brake. Are you sure about that? Scared. Legal, né? Então, basicamente, esse projeto ele serve para selecionar pilotos
para a parte de esportes, para analisar as tendências e também para ajudar os pilotos no setup nos finais de semana de corrida, tudo isso com inteligência artificial, com machine learning, com lakehouse, com toda a estratégia de dados. O Isaac Hadjar, por exemplo, que agora está na Racing Bulls, foi um dos pilotos que usou esse tipo de programa. É o 17º já do terrão das categorias de base da Red Bull Racing que subiu para a Fórmula 1. Bom, seguindo, nosso tempo está correndo rápido. Quinto caso, esse é um caso também indireto, mas que ano que vem vai ser totalmente direto. Não sei se vocês vão lembrar, mas no final de 2021 a Honda decidiu sair da Fórmula 1. E daí a Red Bull Racing falou, cara, o que a gente vai fazer agora? Nosso motor construído com eles. Beleza, vou construir o próprio. Então a Red Bull é uma marca muito conhecida por empreendedorismo e inovação deles, e eles tomaram a mesma decisão. Para vocês terem uma ideia, eles construíram em cerca de 5 meses, desde que foi decidido construir até o começo de 2022, toda a fábrica para construir o novo motor. Tá? E daí em 2023 a Ford anunciou que ia se juntar a eles, principalmente para os componentes híbridos e elétricos deles. Então nesse novo motor, que vai mudar para todo mundo no ano que vem, 2026, a FIA lançou novas regulamentações. Ele é um motor que ele busca mais resiliência e resistência e ele é mais elétrico também. Então hoje a gente estima que o motor seja de 70% a 80% mecânico e 20% elétrico. Ano que vem, em teoria, eles devem chegar a uns 60-40, 50-50. Tanto é que às vezes se você vê em inglês, por exemplo aqui, não chama motor, né? Não chama engine, chama powertrains ou power unit, porque ela é uma unidade de potência que compõe do motor mecânico com a parte elétrica, tá? Bom, então basicamente isso que a gente constrói com eles, todas as análises que rodam de CFD, por exemplo, eu sou engenheiro de formação, amo esse tipo de imagem, roda na nossa nuvem e todas essas análises são usadas para a construção do motor. Seja para a parte de simulação ou seja para a parte de depois ir para um 3D, uma impressão 3D para começar a fazer os módulos de teste. Então, o desenho do cilindro, de combustão, de resfriamento, de fluxo de ar. E daí tem alguns que são mais físicos, tipo o dyno testing, que é de movimento mesmo. Daí isso, obviamente, não roda na nuvem. A gente tem um modelo de digital twin na fábrica para justamente fazer essa simulação. Então, para quem gosta de AI, também é uma tendência muito forte, o modelo de digital twins. E cada simulação dessas gera mais ou menos 30 gigabytes de dados. Tá? Para quem gosta... tem um pedacinho do vídeo. Essa é a Cleo Abram. Ela tem um vídeo que é de uns 20 minutos, 30 minutos. É super legal. Se vocês jogarem no YouTube, acho que é Formula One for Rookies, que ela visita a nossa sede lá em Milton Keynes. Então vou rodar um trechinho para vocês, que tem o ronco do motor, para vocês ouvirem. It's combined and tweaked and perfected by hundreds of smart people with millions of dollars to make it better. And those changes help inspire better car tech for all of us. The engines that they're building here are based on rules for 2026, which will use less fuel and more electricity, and therefore make a slightly different sound. And we got a sneak peek. Can you hear that? So that's the new engine running? Correct, yeah. You're allowed to hear it, you're not allowed to see it. Just running by it. Ooh. What did that noise change mean? So it really just revved up the speed, basically, and it's now going into this automated power curve. You can hear it's coming down in speed. So with every single speed, we take a measurement, next speed, measurement, next speed, measurement. So they're testing it at different speeds, they're running power curves to see how it performs. And at that time, always wide open throttle, which means everything we have, right? Então, basicamente, aqui eles estavam fazendo um teste de curva de potência, para com essa curva de potência de velocidade de motor, testar resfriamento, aquecimento, todas as variáveis atreladas ao desempenho do motor. Então, isso que eles rodam na nossa nuvem, lá em Milton Keynes também. Legal? E último caso, nosso tempo está acabando, é sobre a experiência nossa, como fãs. Então, esse foi um caso muito legal que, na verdade, nasceu em 2021. Infelizmente, a gente estava naquele contexto de pandemia, que era, beleza, rolou a pandemia,
como que eu interajo com os meus fãs? Como eu interajo com quem é apaixonado por Fórmula 1, pela Oracle Red Bull Racing como um todo? E, para quem é do marketing ou para as linhas de negócio, eles tinham só uma newsletter. Eles disparavam só uma newsletter de e-mail com novidades. E eles construíram um ciclo de atração com a gente. Então, basicamente, eles queriam atrair novos fãs, ter um modelo de interação para que eles se registrassem, customizassem a jornada deles, engajassem e se mantivessem para entender a proposição de valor dos fãs. Então, uma peculiaridade da Fórmula 1 é que, por exemplo, diferente do futebol, que eu sou corintiano roxo, eu nunca vou vestir uma camisa do Palmeiras, certo? Mas, na Fórmula 1, isso é totalmente comum. Então, se você curte muito a Red Bull por causa do Max, eventualmente você também usa um boné da Ferrari, porque você gosta da tradição da Ferrari, e daí você é apaixonado pelo Hamilton, que ele gosta do Brasil, tem uma mochila da Mercedes e tá tudo certo, ninguém briga, tá todo mundo feliz. Então essa proposição de valor é que eles queriam encontrar, e daí eles construíram, aqui tem os nomes dos produtos, mas só para vocês entenderem um pouco da jornada e do qual que é o caso. Então essa daqui é uma arquitetura de aplicação com os nossos serviços de SaaS, que basicamente a gente construiu uma plataforma de fidelização para eles, que a gente chama de CrowdTwist, para conseguir ter as respostas deles em cada um dos pontos de interação, personalização, hospitalidade, conteúdo, visão 360 de cliente, para ter uma estratégia mais omnichannel e poder justamente ter uma visibilidade geral do fã como cliente. E daí eles constroem nessa jornada o que eles chamam de Money Can't Buy Experience, ou experiências que o dinheiro não pode comprar. Então, na plataforma tem algumas atividades tipo um fantasy, assim, né? Tipo um Cartola FC para você apostar em quem que vai ganhar a corrida, em qual volta vai passar, quando vai entrar no pitch. Tem prêmios digitais e físicos, tem conteúdo exclusivo, tipo podcast, videocast só para quem está lá. E tem comunidade também no sentido de você interagir com os funcionários da Red Bull. Óbvio, o Max não vai responder lá, mas dá para conversar com a galera do time. E algumas coisas super legais são super inovadoras. Então, por exemplo, uma maneira de engajar com os fãs, eles lançam, para a adesivagem do carro, que em inglês chama livery, eles lançam concursos lá na plataforma para você subir seu design. Então, olha que legal. Você sobe lá e os próprios fãs votam em qual foi o melhor design. Esse é o design de Miami 2023, eu acho um dos mais lindos, que basicamente uma argentina foi lá, subiu, ganhou a votação, foi construir os pilotos, foi conhecer os pilotos, foi lá para a corrida de Miami, levou acompanhante. E é o que a gente chama de Money Can't Buy Experience. O Larry Ellison, dono da Oracle, não pode desenhar e ter uma experiência de adesivagem do carro. Esse foi o meu Money Can't Buy Experience. Em 2021 eu fiquei super animado com a parceria, recebi em casa, fiz todos os quizzes, recebi em casa essa caixinha que chama Your Piece of History, seu pedaço de história, que nada mais é do que um pedaço do macacão do Max na última corrida de 2021, assinado pelo Christian Horner. Não me perguntem qual parte do macacão, não quero saber. Mas é algo que você não consegue comprar no Mercado Livre, é algo super diferente, que é uma experiência money can buy, realmente. E daí, rumando para o final, eu deixo a oportunidade de vocês terem essa experiência também. Então, quem quiser acessar, tem um código especial, promoção que o chinês trouxe para vocês. Põe código OLACO500, né? E vocês ganham 500 pontos de ingresso já. Beleza?